dieser Welt, auf dieser Erde sind. Isso quer dizer, por um lado, que ainda nós nos encontramos neste mundo. Aber auch, dass wir die Verheißung haben, dass wir einmal bei dem Herrn Jesus sein werden. Mas também significa que temos a promessa de dia estarmos com o Senhor Jesus. Und die 3 folgenden Stellen sollen davon sprechen, dass wir hier noch auf der Erde sind, aber auch, was uns mal erwarten wird im ewigen Zustand. E as 3 passagens que eu gostaria de propor nos falam justamente dos 2 fatos, que nós estamos ainda na terra, mas também daquilo que nos espera quando estivermos na eternidade. Wir lesen zuerst aus 1. Samuel 1. Primeiro vamos ler do primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Die Geschichte kennen wir alle sehr gut mit Hannah und ich möchte nur 2 Verse vorschlagen, die wir lesen. É uma história que todos nós conhecemos bem, a história da Ana. E quero propor 2 versículos somente. Zuerst von Vers 4 bis 7. 1. Samuel 1, Vers 4 bis 7. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 4 a 7. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Vers 10 noch. E ainda o versículo 10. Do mesmo capítulo, 1 Samuel 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Und dann aus Kapitel 2, Vers 1. Agora 1 Samuel 2, o versículo 1. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Dann Apostelgeschichte 16. Agora do livro de Atos, capítulo 16. Da finden wir die Begebenheit von Paulus und Silas im Gefängnis. E nesse capítulo de Atos 16 temos a história de Paulo e Silas como estavam na prisão. Und auch hier nur 2 Verse aus dem Zusammenhang. Kapitel 16, Vers 18. E aqui também só 2 versículos, capítulo 16, versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vers 23. E o versículo 23, Atos 16, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Und dann noch Vers 25. E ainda o versículo 25, do mesmo capítulo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Und einen letzten Vers aus Offenbarung 21. E ainda o último versículo do capítulo 21 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Wir lesen den ganzen Vers 1, aber wir
geht es am Ende um das Ende, dass das Meer nicht mehr ist. Apocalipse 21, versículo 1, eu gostaria de dar ênfase na última frase. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Wir haben 3 Bereiche gelesen. Der erste Bereich ist ein persönlicher oder ein familiärer Bereich. Nós temos lido passagens a respeito de 3 áreas da vida. A primeira é uma área pessoal e individual. Der zweite Bereich in Apostelgeschichte 16 ist der Bereich des Dienstes, das Thema, was wir in diesen Tagen vor uns haben. A segunda área, da qual lemos em Atos capítulo 16, é a área do serviço, do ministério, o tema que nos ocupa também nesses dias. Und der dritte Bereich in Offenbarung 21 ist das, was uns einmal erwarten wird, der zukünftige Bereich. E a terceira área, da qual lemos em Apocalipse 21, é aquilo que nos espera, aquilo que é futuro. Wir können auch sagen, das Jetzt und das Zukünftige. Poderíamos dizer também o agora e o futuro. Wenn wir zu dem ersten Bereich gehen, um den persönlichen oder familiären, haben wir eine Hannah gelesen. Quando se trata da primeira área, da área individual, pessoal, aí temos lido a respeito da Ana. Hannah hatte eine persönliche Not. E a Ana, ela tinha uma aflição, uma necessidade pessoal. Sie hatte keine Kinder, aber ihre Widersacherin hatte Kinder. Ela não tinha filhos. Contudo, a sua rival tinha filhos. Und ihre Widersacherin hat das so genutzt, um sie zu ärgern, um ihr weh zu tun. E a sua rival se utilizou desse fato para irritar a Ana, para machucá-la. Und euch ist vielleicht aufgefallen beim Lesen, dass wir in beiden Stellen, 1. Samuel und auch Apostelgeschichte 16, von vielen gelesen haben. E talvez vocês tenham percebido na leitura que tanto em 1 Samuel 1 como em Atos 16 temos lido a respeito de muito ou muitos. Bei Hannah war es so, dass die Widersacherin sie mit vieler Kränkung kränkte. Com a Ana era assim que a sua rival a irritava muito, diz no alemão. Und dass die Widersacherin das Jahr für Jahr getan hat. E que essa rival dela o fazia de ano em ano. Bei Paulus haben wir gelesen, dass sie viele Tage von dieser Frau mit dem Wahrsagergeist auch angefeindet wurde. Lá a respeito de Paulo, em Atos capítulo 16, temos lido que aquela mulher com aquele espírito adivinhador, ela fazia aquilo por muitos dias. Ela estava em inimizade por muitos dias. Und das vierte Mal, zumindest in Deutsch, wo wir von viele lesen, war dann, dass sie viele Schläge bekommen haben. E a quarta vez é em Atos 16, 23, onde diz que eles foram açoitados com muitos açoites. Wir haben also 2 Unterschiede. Einmal den zeitlichen Bereich, eine Periode, die lange angedauert hat, die eine lange Not verursacht hat. Então também nisso temos várias áreas. Por um lado, espaço de tempo que durou bastante. Hannah musste und auch Paulus, Silas diese Not lange ertragen. Tanto Ana como também Paulo e Silas tiveram que suportar essa aflição durante um tempo largo. Aber sie mussten auch die Schwere der Not ertragen, die Intensität. Mas eles também tinham que suportar o peso daquela aflição, a intensidade que ela tinha. Es war eine Kränkung, die in das Herz ging. Era uma irritação, uma dor que adentrava no coração. Und bei Paulus und Silas sehen wir, dass es Schmerzen waren durch die Schläge. E lá com Paulo e Silas a gente vê que também resultava em dores físicos pelos açoites. Und kennen wir nicht alle diese Fragen, die wir vielleicht auch schon mal gestellt haben? Herr, wie lange ist diese Not noch? Oder wie schwer soll es noch werden? E será que todos nós também já não nos temos feito essas perguntas? Ó Senhor, por
quanto tempo ainda vai perdurar essa aflição ou vai se tornar ainda muito mais pesada? Bei Hannah sehen wir, dass sie das Gebet genutzt hat, um ihre Not auf den Herrn zu werfen. No caso da Ana, nós vemos que ela se utilizou da oração para lançar a sua aflição no Senhor. Sie hat nicht sofort die Hilfe bekommen, aber ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Ela não recebeu imediatamente a ajuda, contudo o seu semblante já não era mais o mesmo. Bei Paulus und Silas sehen wir, sie sind im Dienst für den Herrn und in diesem Dienst erleiden sie so viel Anfeindung. E já com Paulo e Silas, nós vemos que eles estavam se encontrando no serviço para o Senhor. E dentro do serviço, eles recebem tanta inimizade e aflição. Am Ende war das Gefängnis da. Por fim, até tinha lá a prisão para eles. Sie hätten auch jetzt sagen können, jetzt sind wir schon im Dienst für den Herrn und am Ende ist das Resultat, dass wir in das Gefängnis kommen. Eles poderiam ter dito assim: a gente está no serviço para o Senhor e o resultado é prisão para a gente. Aber auch bei den beiden Brüdern sehen wir, dass sie das Gebet nutzen, um ihre Not dem Herrn zu sagen. Mas também nesses dois irmãos, a gente vê que eles se utilizam da oração para dizer aquela aflição ao Senhor. Weil sie daran geglaubt haben, dass seine Wege größer sind als ihre Gedanken. Por quê? Porque eles creram que os caminhos dele eram maiores, mais altos do que os seus próprios pensamentos. Gottes Weg war, dass das Evangelium in das Gefängnis kommt. O caminho de Deus foi justamente que o Evangelho chegasse para dentro da prisão. Sie konnten den Weg nicht verstehen, dass sie so leiden mussten, aber sie haben Gott vertraut, dass er keinen Fehler macht. Eles não podiam entender aquele caminho que acarretava tanto sofrimento para eles, mas confiavam em Deus que ele não fizesse erro nenhum. Wir sehen also bei beiden Gruppen, Psalm 50 bestätigt, rufe mich an in deiner Bedrängnis. Portanto, nos dois grupos, nós vemos confirmado aquela palavra que temos no Salmo 50, onde diz: invoca-me no dia da angústia. Ich will dich erretten. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Genau, beide haben gebetet, beide haben Errettung erfahren, aber dann hört dieser Vers im Psalm 50 nicht auf, sondern, was Bernd gelesen hat, und du wirst mich verherrlichen. Ambos eles fizeram essas experiências. Eles invocaram, eles experimentaram o livramento, mas também aquilo que o Bernardo já leu, eles glorificaram. Tu me glorificarás. Von Hannah haben wir gelesen, sie frohlockte, sie gab Gott die Ehre. A respeito da Ana, nós lemos que ela jubilava, que ela deu a honra a Deus. Und bei Paulus und Silas haben wir gelesen, dass sie einen Lobpreis gesungen haben. Ou melhor, que ela se exultava, e em Atos 16 nós temos lido também que Paulo e Silas cantaram louvores. Und jetzt können wir sagen, Gott ist zu seinem Ziel gekommen. E aí podemos dizer que Deus chegou ao objetivo que ele tinha em vista. Ja, es war Not da, die vielleicht nicht verstanden wurde. Warum diese Not? Sim, existia ali uma aflição que provavelmente não foi compreendida a razão dessa aflição. Vielleicht wurde nicht verstanden, warum diese Not so lange andauerte. Talvez também não se compreendia por que essa aflição perdurava por tanto tempo. Aber sie haben jetzt nicht resigniert, sondern sie haben sich im Gebet an den Herrn gewandt und am Ende ihn verherrlicht. Und das ist immer das Ziel des Herrn Jesus, dass am Ende er und der Vater verherrlicht werden. Mas eles então não sucumbiram, mas eles se confiaram a si mesmos ao Senhor em oração, confiando que o Senhor fosse glorificado. E esse foi o fim. Wir dürfen daraus Mut schöpfen, auch für unser Glaubensleben. E disso também podemos nós tirar encorajamento para a nossa vida de fé. Vielleicht haben wir auch eine Not in der Familie. De repente nós temos também alguma aflição na família. Vielleicht haben wir eine persönliche Not, die wir schon lange auch dem Herrn gebracht haben. Ou uma aflição pessoal que já por tempo temos levado ao Senhor em oração. Vielleicht haben wir auch Herausforderungen im Dienst, wo wir seine Wege nicht verstehen. Talvez tenha também alguns desafios no serviço onde não compreendemos os caminhos do Senhor conosco. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass seine Wege immer ein Ziel haben. Mas podemos confiar que os caminhos dele sempre têm um objetivo em vista.
Und dann sind wir jetzt beim dritten Teil, wenn wir in die Offenbarung 21 gehen. E com isso chegamos à terceira parte, Apocalipse 21. In Offenbarung 21 wird der ewige Zustand vorgestellt. Onde lá em Apocalipse 21 nos é apresentado o estado eterno. Wenn wir uns die Frage stellen bezüglich der zeitlichen Epoche der nächsten Schritte, Se nós nos colocarmos a pergunta a respeito da sequência dos próximos eventos dentro do tempo, können wir sagen, dass wir auf die Entrückung warten. então podemos dizer a respeito de nós que estamos aguardando um evento que é o arrebatamento. Wir warten darauf, dass der Herr Jesus uns zu sich nimmt in das Haus des Vaters. Estamos aguardando o momento em que o Senhor Jesus nos há de levar para consigo à casa do Pai. Dann beginnt unsere Ewigkeit. E nesse momento, para nós, se inicia a eternidade. Aber dann wird es noch den Richterstuhl Christi geben. Mas aí também existe ainda o tribunal de Cristo depois do arrebatamento. Dann wird es eine 7-jährige Drangsalzeit geben. Haverá depois daquilo então uma época de 7 anos de tribulação. Die eingeteilt ist in 2 mal 3,5 Jahre. E esses 7 anos são repartidos em 2 vezes 3 anos e meio. Wo Gerichte über diese Erde kommen. Onde juízos hão de sobrevir à terra. Wo die Völker um Israel gegen Israel kämpfen werden. Onde os povos, principalmente ao redor de Israel, hão de lutar, batalhar contra Israel. Und wo Gott dann den Überrest, den gläubigen Überrest, in der gleichsam schwersten Stunde erretten wird. E quando Deus então finalmente há de salvar o remanescente fiel na hora mais difícil. Wir sprechen davon auch manchmal von der 70. Jahrwoche Daniels. E aí nós também falamos às vezes nos referindo a esse tempo da 70ª semana lá de Daniel, capítulo 9. Und danach beginnt das 1000-jährige Reich. E depois desses eventos se inicia o reino milenar. Satan wird dann gebunden sein. E aí o Satanás, ele vai ser amarrado. Es wird noch Sünde geben, aber Sünde wird sofort gerichtet werden. Ainda vai existir pecado no reino milenar, mas esse pecado acarreta um juízo imediato para si. Und nach diesen 1000 Jahren wird Satan nochmal für eine kurze Zeit losgelassen und dann aber endgültig in den Feuersee geworfen. E depois dos 1000 anos, Satanás é solto por mais um tempo e então finalmente lançado para sempre no lago de fogo. Dann folgt der weiße Thron, E aí temos o grande trono branco ainda, den wir in Offenbarung 20, Vers 11 finden. em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir. Und dann beginnt der ewige Zustand, das, was wir gerade gelesen haben, Kapitel E 21, depois Vers 1. daquele evento, então, se iniciará o estado eterno, aquilo que temos lido aqui no capítulo 21, versículo 1. Wir haben gelesen, dass das Meer nicht mehr sein wird. E ali nós temos lido que o mar já não existe. Wenn wir uns diese Karte hier anschauen, dann sehen wir, dass da viel mehr Wasser ist als Landfläche. Se a gente olha para esse mapa do mundo aqui, então se vê que a área da água é muito maior do que a água da terra. Wenn die neue Erde geschaffen wird, wird es kein Wasser mehr geben. Já quando a nova terra é criada, não existe mais água, melhor, o mar não existe. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. É algo que não podemos imaginar hoje em dia. Weil unser Leben, unser Kreislauf ist abhängig von Wasser. Porque toda a nossa vida, tudo que nos envolve, depende da água. Unser Körper hat mehr Wasser als feste Materie. Até mesmo o nosso corpo, ele tem mais água do que matéria firme. Unsere Jahreszeiten sind abhängig von Wasser und Regen. As estações do ano dependem da água, da chuva. Und Gott hatte es geschaffen, indem er das Trockene von dem Wasser schied in der Schöpfung. E Deus, ele já havia criado isso na criação. Aí ele separou o seco do mar. Das erste, was wir vielleicht daraus lernen, ist, dass das Meer eben eine Trennung darstellte und dass es Trennung im ewigen Zustand nicht mehr geben wird. A primeira coisa que podemos aprender disso é que o mar representava de certa forma uma separação de coisas. E separações não existem mais no estado eterno.
Wir finden aber auch in der Bibel mehrere Stellen, die von dem Meer sprechen. Manchmal nur symbolisch. Mas também na Bíblia se encontram diversas passagens que falam a respeito do mar, e algumas delas falam simbolicamente do mar. Und Gott benutzt manchmal eine Bildersprache, um uns etwas besser erklären zu können. E Deus ele se utiliza, por vezes, de uma linguagem de símbolos, de figuras, para nos explicar melhor algumas coisas. Und tut das oft, indem uns das vorstellt, was nicht sein wird, damit wir es etwas greifen können. E muitas vezes também ele o faz nos apresentando aquilo que não vai existir mais, para que nós possamos compreender melhor. Und deshalb, wenn wir jetzt etwas untersuchen in der Bibel, wo von Meer die Rede ist, E se então vamos examinar um pouco na Bíblia o que diz respeito ao mar, dann können wir ein wenig mehr verstehen, wie schön es im ewigen Zustand sein wird. aí podemos compreender um pouco melhor de quão bonito vai ser esse estado eterno. Kapitel 20, Vers 13 finden wir zum Beispiel das erste Meer. Das Meer gab die Toten her. Capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 13, é mencionado, por exemplo, o primeiro mar, o mar criado que conhecemos hoje, onde o mar deu os mortos que nele havia. Hier steht das Meer für Tod. E aqui o mar simboliza também a morte em si. Und wenn wir Kapitel 21, Vers 4 lesen, dann sehen wir, dass Tod nicht mehr sein wird. E se lemos no versículo 4 de Apocalipse 21, então a morte também não existe mais, não haverá mais morte. Wir haben an den Herrn Jesus gerade gedacht, dass in den Tod gegangen ist. Nós acabamos na primeira hora de pensar no Senhor Jesus, que ele adentrou na morte. Die Wellen des Gerichts sind über ihn gegangen. As ondas do juízo vieram sobre ele. Musste sterben, damit wir Leben empfangen konnten. Ele tinha que morrer para que nós pudéssemos receber vida. Aber Tod wird es im ewigen Zustand nicht mehr geben. Já no estado eterno não haverá mais morte. Auch kein Gedanken, keine Erinnerung an Tod und Abschied nehmen wird es mehr geben. E tampouco haverá mais uma lembrança ou pensamento em morte. Tod war die Folge der Sünde. E a morte era a consequência do pecado. Und Sünde und Tod wird es im ewigen Zustand nicht mehr geben. E no estado eterno não existirá mais nem pecado nem morte. Das, was uns heute noch Mühe macht, was uns auch trennt, aquilo que nos causa problemas, que nos causa aflição hoje, que nos separa até mesmo, wird es dann nicht mehr geben, sondern es wird völlige Harmonie sein. não existirá mais então, e vai haver uma harmonia perfeita. Wenn wir in das Buch Micha gehen, dann finden wir da eine zweite Stelle. Se abrirmos o livro de Miqueias, Micha 7, Miqueias capítulo 7, Vers 19, in der Mitte. e o versículo 19, então no meio. Miqueias é no Antigo Testamento, quase no final, um pouco antes de Zacarias. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen, ja genau, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres waschen. A versão trinitariana está na página 1000. Miqueias capítulo 7, versículo 19, a segunda metade do versículo, enfatizando a segunda metade, onde diz: Tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Hier sehen wir, dass das Meer für Sünde steht. Aqui nós vemos que o mar exemplifica ou simboliza o pecado. In dem Moment unserer Bekehrung hat der Herr Jesus unsere Sünden gleichsam hinter seinen Rücken geworfen in die Tiefen des Meeres. E no momento da nossa conversão, o Senhor Jesus ele lançou por detrás de suas costas, assim dizer em figura, os nossos pecados. Das steht dafür, dass diese Sünden nicht wieder hervorgeholt werden, weil da keiner sie erreichen kann.
E esse símbolo nos mostra também que esses pecados nunca mais serão trazidos à tona, porque ninguém consegue chegar lá para tirá-los. Und wenn wir jetzt daran denken, dass das Meer nicht mehr sein wird, dann wird es im ewigen Zustand keinen Gedanken, keine Erinnerung mehr an Sünde geben. E se temos lido ali em Apocalipse 21 que não existe mais o mar, então isso também quer dizer que não haverá mais uma lembrança, um pensar no pecado. Sünde hat dort keinen Platz mehr. Porque o pecado ali não tem lugar. Das, was uns heute noch die Mühe macht, die werden wir dann nicht mehr haben, weil dann alles vollkommen sein wird. Aquilo que nos causa hoje ainda aquela aflição não existe mais então, porque ali no estado eterno tudo será perfeito. Eine weitere Stelle aus Jesaja 57. Uma passagem mais do livro de Isaías, capítulo 57. Jesaja 57, Vers 20. Die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Isaías 57, versículo 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar e as suas águas lançam de si lama e lodo. Hier steht das Meer für die Gottlosen. Aqui o mar simboliza os ímpios, aqueles que vivem sem Deus. Und was kennzeichnet die Gottlosen? E o que caracteriza os ímpios? Unruhe und Unreinheit. Inquietação e impurezas. Ihr wisst, dass ich Brasilien sehr mag. Vocês sabem que eu gosto bastante do Brasil. Aber bei den Olympischen Spielen gab es eine Disziplin, die abgesagt werden musste. Mas lá nos Jogos Olímpicos havia uma disciplina que foi até cancelada. Warum? Por quê? Weil das Wasser zu schmutzig war Porque a água estava suja demais und weil das Wasser zu unruhig war. Die ganzen Bootwettbewerbe konnten nicht stattfinden. e porque era inquieto demais. Então várias disciplinas de barco não podiam acontecer. Und da wurde ich auch an diesen Vers erinnert. Die Gottlosen sind wie ein aufgewühltes Meer. Isso me fez lembrar desse versículo, que os ímpios são como o mar bravo, o mar revolto. Das Meer ist unruhig. Es kommt nicht zur Ruhe. O mar sempre é inquieto, ele nunca chega a ser uma calmaria total. Und das Meer bringt immer wieder diesen Abschaum bringt es immer wieder hoch. E o mar sempre também traz à luz aquela espuma de sujeira. Und das ist ein Bild von der Welt. Isso é uma figura então do mundo. In der Welt finden wir keine Ruhe. No mundo não encontramos paz, tranquilidade. Und in der Welt finden wir nichts, was dem Herrn gefallen könnte. E no mundo também não encontramos nada que poderia dar prazer ao Senhor, que agrada a Ele. Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir, dass sie hasten und nicht rasten, nicht zur Ruhe kommen. Se olharmos para o mundo, então vemos que eles estão sempre em pressa, que não chegam a ter tranquilidade. Und dass ihre Werke böse sind. E que as suas obras são más. Aber das wird es im ewigen Zustand nicht geben. E isso também é algo que no estado eterno não existe mais. Das Meer wird nicht mehr sein. O mar já não existe. Und im ewigen Zustand wird es keine Unruhe oder keine Unreinheit mehr geben, was uns trennen könnte. E no estado eterno não haverá mais inquietação, nem impureza, nem nada que poderia nos separar. Da werden wir zur Ruhe kommen. E aí chegamos a ter tranquilidade. Und da wird nur das von uns aus. Offenbarung, Kapitel 13. Agora mais uma passagem, voltando a Apocalipse, capítulo 13. Offenbarung 13, den ersten Vers. E ali o versículo 1. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Hier möchte ich nur einen ganz kurzen Gedanken zu sagen, weil dieses Thema so finster ist. E aqui eu gostaria de expressar apenas um breve pensamento, porque é um tema aqui bastante escuro, bastante tenebroso.
Hier steht das Meer für okkulte Dinge, für satanische Dinge. Porque aqui o mar simboliza coisas ocultas, coisas satânicas. Das Meer bringt dieses hervor. E é o mar que produz isso. Aber im ewigen Zustand wird es das nicht mehr geben. Isso também não existe mais, não existirá mais no estado eterno. Vielleicht kennen wir sogar aus unseren Bereichen Menschen, die Satan frönen und anbeten. Talvez na nossa redondeza até mesmo conhecemos pessoas que seguem e adoram até mesmo a Satanás. Und dann müssen wir nicht immer denken, dass das nur die sind, die so finster aussehen und sich finster kleiden. E não precisamos pensar que são só aquelas pessoas que vestem roupas pretas e têm uma aparência tenebrosa. Sondern es gibt auch viele, in unseren Augen normale Menschen, die ihr Herz dem Satan gewidmet haben. Mas também existem muitas pessoas que aos nossos olhares têm uma aparência normal, mas o coração deles foi entregue a Satanás. Im ewigen Zustand wird es keinen Platz geben für irgendetwas Okkultes oder was mit Satan in Verbindung gebracht werden kann. Já no estado eterno não haverá mais espaço para nada que diz respeito ao ocultismo ou Satanás. Satan wird dann im Feuersee sein und keinen Zugang zu dem Bereich haben, wo wir mit unserem Herrn sein werden. Porque o Satanás estará no lago de fogo e não terá mais acesso ao espaço onde nós nos encontramos e o Senhor. Eine weitere Stelle in Sacharja 10. Mais uma passagem do Antigo Testamento em Zacarias capítulo 10. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Sacharja 10, Vers 11, den ersten Teil, und er wird ins Meer der Angst ziehen. Zacarias capítulo 10 e versículo 11. Zacarias 10, 11. E ele passará pelo mar da angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Hier steht das Meer für Angst. Aqui o mar simboliza o medo. Haben wir nicht alle auch schon mal Angst gehabt oder haben wir Angst? Não experimentamos todos nós já medo ou angústia? Wenn wir an einen Jakob denken, dann haben wir da eine Person, die ständig Angst hatte. Se pensarmos, por exemplo, no Jacó, ele era uma pessoa que constantemente tinha algum medo, alguma angústia. Jakob hatte Angst vor seinem Bruder Esau. Ele tinha medo do irmão dele, do Esaú. Er hatte Angst, seinen Bruder wiederzutreffen. Ele tinha medo de reencontrar-se com o irmão dele. Er hatte Angst vor seinem Schwiegervater Laban. Ele tinha medo do sogro dele, do Labão. Und wie hat Gott alles geführt? E como foi que Deus conduziu todas essas coisas? Alles zu seinem Segen, die Angst war unbegründet. Tudo culminou em bênção para ele. O medo, na verdade, não tinha fundamento. Er hatte später Angst um seinen Sohn Benjamin, dass ihm ein Unfall passieren könnte. Mais tarde, ele tinha medo por causa do filho dele, o Benjamim, que poderia acontecer algum imprevisto, algum acidente com ele. Mit der Angst können wir uns sicherlich alle gut identifizieren. E é provavelmente que com esse tipo de medo todos nós podemos nos identificar bem. Wenn unsere Kinder vielleicht unterwegs sind, alleine, Se nossos filhos talvez estão saindo sozinhos, dann haben wir vielleicht Angst, dass etwas passieren könnte. aí experimentamos talvez o medo de que algo poderia acontecer-lhes. Und wie bei Jakob ist diese Angst unbegründet. E assim como no caso de Jacó, também em nosso caso esse medo não tem fundamento. Das heißt nicht, dass wir einen Pauschalschutz haben vor Unfällen, Isso não quer dizer que temos seguro geral contra acidentes. aber dass Gott immer bei uns ist und seine Wege sind zu unserem Heil und Frieden. Mas quer dizer sim que Deus sempre está conosco e que os caminhos dele, sejam quais forem, sempre são para a nossa salvação, para a nossa bênção. Und Jakob hatte dann auch noch im hohen Alter Angst. E o Jacó, até mesmo na idade bem avançada, estava com medo. Josef war in Ägypten und hat ihn gerufen und eingeladen, komm doch zu mir und zieh zu uns. O José estava lá no Egito e o chamou, convidando ele, vem cá, vem para nós. Auch da hatte er sicherlich gesagt, ich in dem Alter jetzt noch umziehen?
E quem sabe ele tenha dito também nessa idade, a idade avançada, eu ainda vou fazer uma mudança. hatte Angst davor. Ele tinha medo disso. Aber er hat es gemacht und es war zu seinem Segen. Er konnte noch seine Enkelkinder dann auch aufwachsen sehen. Mas ele fez essa mudança. E foi para a bênção dele, ele podia ver até mesmo os netos dele crescerem. Angst wird es im ewigen Zustand nicht mehr geben. Já no estado eterno também não existirá mais o medo, Keine Furcht mehr, nenhum temor, sondern nur noch diese innere Ruhe und Harmonie mit unserem Herrn. mas somente existirá aquela tranquilidade interna, aquela harmonia com o nosso Senhor. Jetzt haben wir einige Dinge gesehen, die es nicht mehr geben wird. Agora temos visto algumas das coisas que não hão de existir mais. Jetzt können wir fragen, was wird es denn geben? E aí podemos fazer a pergunta, mas o que vai existir então? Nun, darüber berichtet die Bibel nicht sehr viel. E quanto a isso, a Bíblia quase se cala, não relata muito. Aber eine Sache wissen wir ganz genau. Mas uma coisa nós sabemos com toda certeza. Wir werden alle Gläubigen zusammen sein, ganz gleich aus welcher Benennung und Gemeinde. Todos os salvos verdadeiros, independente em qual lugar se reuniram aqui no mundo, estarão todos juntos. Wir werden alle gleichsam, wie Kapitel 21, Vers 21 sagt, auf einem Weg unterwegs sein. Nós estaremos, assim como diz aqui no capítulo 21, versículo 1, estaremos todos em um mesmo caminho. Die Straße der Stadt. Wir werden auf einem Weg, auf dieser einen Straße unterwegs sein. Da wird es keine unterschiedlichen Gedanken oder Trennung mehr geben. Estaremos naquela uma rua que existe naquela cidade descrita ali. Kapitel 22, Vers 4 sagt, auch wenn sich das jetzt nicht genau auf die Epoche bezieht, dass wir sein Angesicht sehen werden. O capítulo 22 de Apocalipse 4 nos diz, embora esse versículo não tenha referência imediata à mesma época, mas ali nós vemos que eles verão o seu rosto. Ihr Lieben, wir werden den Herrn Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Queridos, nós vamos ver o Senhor Jesus rosto a rosto, face a face. Und wenn wir dann in sein Angesicht blicken, was sehen wir da? E se olharmos para o rosto dele, o que vamos ver então? Was sehen wir in seinem Gesicht? O que a gente vai ver no rosto do Senhor Jesus? Wir werden seine Liebe zu uns sehen. Aí vamos ver o amor dele para conosco. Gleichsam, die uns sagt, für dich bin ich gestorben. Ele basicamente com a expressão do rosto nos dizendo, eu morri por ti. Für dich habe ich gelitten, woran wir uns gerade erinnert haben. Eu sofri por ti. Für dich war ich bereit, alles zu geben, um diese eine kostbare Perle zu bekommen. E por causa de ti, eu estava também disposto a dar tudo para possuir aquela uma pérola. Wir werden seine Liebe zu uns sehen. Aí veremos o amor dele para conosco. Und wir werden verherrlicht vor ihm stehen werden. E nós estaremos diante dele glorificados. Sein Wohlgefallen wird auf uns ruhen. E o bom prazer dele, o agrado dele, pousará sobre nós. Er wird sich an uns sättigen. Ele há de se saciar conosco, ou em nós. Er wird dann gleichsam sagen, die Mühsal der Seele, die ich erbringen musste, hat sich gelohnt, um diese Versammlung zu besitzen. E ele vai poder dizer, assim como o profeta Isaías diz, que o trabalho da alma dele, ela valeu a pena. Wollen wir uns neu ermutigen lassen. Que encorajemos-nos uns aos outros novamente. In Umständen, die vielleicht nicht einfach sind. Em circunstâncias que talvez não sejam fáceis no momento. Denken wir an Hannah, an Paulus und Silas. Pensamos lá na Ana, no Paulo e no Silas. Dass es sich lohnt, den Herrn treu zu folgen. Mas vale a pena de seguirmos após o Senhor com fidelidade. Weil wir diese Verheißung, von der wir gerade gesungen haben, haben. E por quê? Porque temos aquela promessa da qual cantamos também há pouco. Die Verheißung, die der Herr Jesus selbst seinen Jüngern gesagt hat, seid nicht bestürzt. Aquela promessa que o próprio Senhor Jesus deu aos seus discípulos, não
vos perturbeis. Noch eine kleine Zeit und ich werde euch zu mir nehmen. É apenas um pequeno tempo e eu vou levar vocês Noch eine, a mim. noch eine kleine Zeit. Pouco de tempo. Die kommt uns vielleicht lang vor. E esse pouco de tempo para nós talvez pareça um tempo largo. Aber er wird kommen, weil er gesagt hat, ich komme bald. Mas ele há de vir, por quê? Porque ele disse, eu vou vir. Wollen wir unsere Hände stärken? Que fortaleçamos as nossas mãos. Wollen wir auch jetzt aus dieser Gemeinschaft, die wir haben, hier Nutzen ziehen? Que também tiremos proveito dessa comunhão que temos uns com os outros agora. Und dem Herrn eine Antwort geben auf seine Liebe zu uns. E que demos uma resposta ao Senhor, ao amor dele para conosco. Und uns auf den Moment freuen, wo wir bei ihm sein werden, wo all das, was uns jetzt noch zu schaffen macht, nicht mehr sein wird. E que nos alegremos por aquele momento em que todas essas coisas que agora nos causam problemas, aflição, não existirão mais.